Eu oro para que nos próximos dias você ouça aquilo que Deus tem para você. Amém? Para que nessa multitude de palavras, que você ouça a palavra rema que Deus tem para você. Sabe? Acima de todas as coisas, assim como Maria, você separou um tempo para sentar-se aos seus pés nestes dias. E o Senhor diz que essa é a única coisa que é necessária. Essa é a única coisa necessária. Então, dito isso, nós estamos aqui para te servir. Nossa igreja está empenhada em te servir, em lavar os seus pés. Eu estou aqui com a mentalidade de lavar os seus pés. Eu não quero nada de você. Eu quero apenas ser um servo de Deus para te entregar o pão da vida que você precisa. Amém? Talvez haja algo que está esperando para se manifestar em sua vida. É como se você tivesse recebido a palavra e essa semente, ela ainda não saiu para fora. Assim como Isabel, a mãe de João Batista, enquanto ela estava grávida de João Batista. O milagre já estava presente nela. Porém, quando Maria liberou a palavra, o bebê pulou. Então, talvez, nas próximas poucas sessões, o seu bebê vai pular novamente. Aquela visão, aquele ministério, aquela expectativa que você tem para a sua vida, para o seu ministério, vai florescer novamente, vai ressuscitar se estiver morto. Ok? Amém? Deixe o Senhor te servir. E Maria estava ali sentada aos pés de Jesus, e temos muitas pessoas de origem asiática aqui. E a cultura do Oriente Médio é parecida. Quando alguém visita a sua casa, você deixa tudo de lado para servi-lo. Você não se assenta aos seus pés. Amém? Mas Maria sentou aos pés de Jesus. Então, culturalmente, ela estava agindo errado. Mas baseado na cultura do reino, baseado na cultura de Deus, o Senhor amou aquilo. E isso é tão real que quando Marta viu aquilo, ela disse: Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã me deixou sozinha para servi-lo? Sabe, a mentalidade da maioria de nós pastores é que, às vezes, ficamos impacientes com o Senhor. É claro que não colocamos isso para fora, sabemos que não devemos falar contra o Senhor, mas por dentro estamos impacientes com Ele. E aí, do lado exterior, nós criticamos nossas esposas, nossa família, nossos membros, nossos pastores. Mas, na verdade, é que estamos estressados, exaustos, porque muitas vezes temos essa mentalidade, sabe, eu estou me doando, me entregando, ao invés dessa mentalidade de Deus está me alimentando, Deus está entregando. E Maria estava aos pés de Jesus se alimentando dele, recebendo provisão. E a Bíblia diz que ela não fez nada além de sentar aos seus pés e ouvir suas palavras. Isso é tão real que quando a irmã veio, e sabe, nada de errado com a irmã. Por favor, entenda. Eu já ouvi muitas pessoas ensinando sobre isso e eles dizem: o Senhor repreendeu estar ocupado. Não foi ocupação. Jesus não repreendeu a ocupação de Marta. O Senhor repreendeu a sua ansiedade. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Aliás, quando o seu nome é repetido 2 vezes, simboliza carinho. Vocês sabem quais são as pessoas da Bíblia cujos nomes foram chamados 2 vezes? Abraão, Abraão, não faça nada. Saulo, Saulo. São sempre pessoas marcadas por Deus. Sabe, Deus nunca chama um inimigo, alguém que não faz parte do seu reino, dizendo o nome 2 vezes. O pastor adora chamar o seu nome. Amém? Marta, Marta. Então havia amor e compaixão por Marta. E o Senhor diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E por que ela está preocupada com muitas coisas? Porque ela não focou na única coisa. Maria escolheu a única coisa que é necessária. Apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa. Eu falei isso na igreja outro dia e eu, de fato, não creio que nós botamos fé nisso. Porque se de fato crêssemos, nós nos sentaríamos para ouvir. Na verdade, nós não cremos. Cremos que as outras coisas são necessárias. Não, Pastor Prince, as reuniões são necessárias, temos que nos certificar dos nossos alvos, as nossas metas estão sendo atingidas, é necessário treinar os líderes, nos preocuparmos com os vídeos.
Isso é necessário, aquilo é necessário, eu preciso gastar mais tempo com a minha esposa, eu preciso passar mais tempo com meus filhos, isso também é necessário, eu preciso me preocupar com isso, me preocupar com aquilo. O Senhor disse uma coisa. Quantos acham que Jesus exagerou? Ele diz, uma coisa é necessária. E talvez se focássemos nessa única coisa, poderíamos dar conta de todas essas outras coisas, com o espírito correto, e com a unção e com a sabedoria de Deus. Eu posso ouvir um amém? Porque nós podemos fazer coisas até espirituais, entre aspas, sem o espírito correto, com o sentimento errado, como algo pesado, com esforço, sem a graça de Deus, até o momento que explode. Puff. Por que você deixou a minha irmã? Você não se importa que a minha irmã... Jesus disse apenas uma coisa é necessária. Ele não disse, Maria, levante-se e vá ajudar a sua irmã. Não. Ela escolheu a boa parte e não será tirada dela. Eu costumo sempre dizer, qual irmã fez Jesus se sentir como Deus? Qual das duas? Não se esqueça, ele veio como um homem. Ele sempre existiu, ele pré-existiu com o Pai. Na verdade, a Bíblia diz que ele é o Jeová do Velho Testamento. Quando João Batista diz, preparem o caminho do Senhor, o termo é, prepare o caminho de Jeová, Yahweh. E então, na verdade é uma citação de Isaías que ele diz, preparem o caminho de Jeová, preparem o caminho de Yahweh. Yeshua. Amém? Isaías viu o Senhor nas alturas exaltado. E nos próximos versos ele cita, torne insensível o coração desse povo, torne surdos os seus ouvidos. E João diz, isso é que Isaías disse quando ele viu a glória de Jesus. E João estava falando de Jesus. Se juntarmos as duas coisas, Yahweh do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Amém? Quando ele escreve no solo pedregoso, era uma demonstração de Yahweh, Yahvé. E todos nós sabemos disso, amém? Mas se você não acredita nisso, eu preciso te dizer, você não nasceu de novo. Se você não enxerga Jesus como Deus. Todos sabemos disso. Porém, o problema que muitos de nós carrega é que quando olhamos para Jesus, por exemplo, quando olhamos que ele está à destra do Pai, pensamos que ele está lá porque ele é Deus. Não. Sabe por que ele tem o direito de sentar ali? Porque ele purificou com sucesso todos os nossos pecados. Em outras palavras, se os nossos pecados não tivessem sido expurgados, ok? Ele não poderia se assentar. Hebreus 1 diz, purificando os nossos pecados, se assentou à destra do Pai. Então, ouça bem, significa que ele está lá, assentado à destra do Pai, como homem, representando você e eu. Ele não está como Deus, apesar dele ser Yahweh, ele é sempre Deus. Mas o Senhor quer que nos foquemos no fato que nós temos um representante lá. Quando Deus quer olhar para você, ele olha para Jesus. A questão não é quão bom você é, mas o quão bom Jesus é. Se o Senhor é aceito, você é aceito. Ele está lá como o segundo Adão. Ele está lá como o nosso representante, amém? Glória a Deus. E ele ainda ama nos servir. E muitas vezes somos ruins em receber, amém? Não sabemos receber. Alguém nos dá um presente e você diz, não precisava ter dado. Você está certo, não precisava mesmo. Ninguém precisa dar presentes. Ah, eu não mereço. Não merece mesmo. Amém? Você está certo. Ah, eu não mereço essas férias. Você está certo. Nós só merecemos o inferno. Mas ele deu o céu. Amém? Nós merecemos derrotas, mas temos vitórias em nossas vidas. Amém? Então você está numa conferência onde você não veio aqui para aprender como servir a Deus mais efetivamente, mas você veio aqui para aprender a receber mais, e a partir desse receber, você vai aprender a servir sem estar servindo. Você sabe quais são as vezes que João mais amou o Senhor? Por exemplo, na cruz. O Senhor queria que alguém tomasse conta da sua mãe terrena, Maria. E nenhum discípulo, além de João, estava lá. João, eis a tua mãe. João estava lá para ser útil. Mas ele não percebeu que isso era amor pelo Senhor.
João se autodenominou o discípulo o qual Jesus amava. Ele tinha ciência do amor do Senhor por ele, mas não do amor dele pelo Senhor. Quando temos ciência que nós recebemos do Senhor, quando de fato recebemos, não nos importamos em servir. E esses de fato são aqueles que mais servem ao Senhor. E quando você recebe do Senhor, ninguém consegue calar a sua boca. Amém? Amém? Vamos lá. Você fala do Senhor o tempo todo. A graça não é uma mensagem, a graça é o evangelho, a graça é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então quando ela te toca, você fala dela a sua vida toda, você fala dela durante o seu almoço, durante o seu café da manhã, durante o seu jantar, não sei, até na hora do seu café, seja lá como for. Você fala de Jesus. Amém? Se lembram de o pai de João Batista, Zacarias? Quando o anjo apareceu e disse para ele: seu filho nascerá João, amém? E João significa? Ah, que alegria, todos sabem disso. Uma vez, só para testar. João significa? Ah, ainda não está muito forte, ainda não está uníssono. Mais uma vez. João significa? Em hebraico, Yohanan. Hanan significa graça. Yo é o nome de Deus, Yahweh. Amém? Yohanan. Então, João significa graça. Zacarias não creu na mensagem da graça, porque quando o anjo disse que o seu filho, a graça, que ele seria a mensagem da graça, uma boa mensagem, mas Zacarias não creu e o anjo disse: eu sou Gabriel e estou na presença do Deus Altíssimo e você ficará mudo por não crer nas minhas palavras. Então, quando você não crê na graça, você não tem o que falar. A sua boca se cala. 9 meses se passaram. Finalmente chegou a hora de João nascer. Amém? E eles disseram: precisamos dar um nome a ele. E colocaram nele um outro nome. E o pai ainda estava mudo. Mas naquele momento ele tomou uma tábua e escreveu: o nome dele será Graça. E a sua boca se abriu. E agora ele podia falar. Amém? Talvez alguns de vocês não sintam mais aquela paixão, aquele fogo para pregar. Porque você está acreditando na coisa errada. Você está pensando, talvez essa seja a mensagem ou aquela seja a mensagem, mas talvez o Senhor esteja te levantando nesta geração para ser parte da geração de Benjamim. Eu disse geração de Benjamim. Mas o que é essa geração de Benjamim, Pastor Prince? Ok, lembre-se que foi você que perguntou. Mas antes de falar da geração de Benjamim, é preciso falar de José. Amém? Certamente vocês já ouviram por inúmeras vezes ensinarem sobre José. Porém, muitas vezes esse ensino, que é bíblico, mas muitas vezes ele é muito autocentrado, ele é muito subjetivo. Existem muitas lições para aprendermos sobre a vida de José. Geralmente ouvimos coisas assim: ele era um homem de visões, ele tinha muitos sonhos, não perca os seus sonhos. Sim, mas isso pode estar focado demais no homem. Porque eu posso sonhar sonhos que não vêm da parte de Deus. E achar que eu sou José, está errado. E outros dizem: José foi um exemplo de perseverança. Sim, ele foi. De fato foi. Mas todas essas coisas eu chamo de interpretação secundária. A forma que devemos interpretar a Bíblia é a forma que Jesus interpretou no caminho de Emaús. Ali haviam 2 discípulos desanimados. A forma que o Senhor tirou eles daquela depressão foi através da revelação das Escrituras no que dizia a respeito a Ele mesmo. Lembram das 2 coisas que ele disse para eles? A tolice é uma consequência da ignorância. Ou é a ignorância que te deixa desanimado, depressivo, ou talvez saiba. Aliás, eu já disse isso. Você sabe, mas não crê. Ou seja, ou é a ignorância ou um coração duro para crer. Pessoas de coração duro são aquelas que sabem, mas não creem. Alguns dizem: pastor, eu já te ouvi pregar diversas vezes sobre a graça, mas a questão é, você crê? Ok, mas de toda forma, a cura para ambos, tanto para a ignorância quanto para a incredulidade, é através da revelação das Escrituras que falam sobre Jesus. Amém? Sabe, quando explanamos sobre Jesus, ali nos encontramos, porque nós estamos assentados com Ele. Conhecê-lo é conhecer a si mesmo. Com todo o respeito ao que dizia Sócrates,
A coisa mais importante da vida não é conhecer a si mesmo, mas conhecer o Mestre. Amém? Com todo respeito àqueles que falam sobre as questões de batalha espiritual, que ensinam sobre conhecer o inimigo. Amém? Mas eu estou aqui para dizer, conheça o seu comandante. Conheça Jesus. Conheça o seu Senhor. A primeira coisa que você deve observar sobre a história de José é a pessoa de Jesus. Porque nenhum outro personagem retrata o Senhor mais claramente do que José. E o nome dele é Joseph. Nenhum outro. Primeiro vemos o filho amado. Ele era o filho amado de Jacó. Jesus é o filho amado do seu pai. E ele veio para viver com seus irmãos. Mas seus irmãos não o receberam. Ele tinha habilidades sobrenaturais de visões e sonhos, e seus irmãos não o reconheceram, tiveram inveja dele. E o povo judeu, as pessoas da mesma carne e sangue, também não aceitaram. E nós o vimos se tornar o pão da vida para os gentios, porque ele foi vendido por 20 moedas de prata, e Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Bem, todos vocês já conhecem a história de José. Ele se tornou o pão da vida para um mundo perdido sem nenhuma esperança. Amém? Amém? Quem se beneficiou da sabedoria de José? Quem, na verdade, José acabou salvando? As pessoas do mundo, os egípcios. Então, de certo modo, há 2000 anos, o Messias judeu se tornou o pão da vida para um mundo predominantemente gentil. Mas ouça, José nunca esqueceu a casa do seu pai. Ele nunca esqueceu de Israel, nunca se esqueceu dos seus irmãos. E hoje, eles pensam, assim como os irmãos pensaram, eles acharam, José com toda a maquiagem e tudo mais, eles acharam que ele era um gentil, assim como os judeus de hoje. Eles veem Jesus como um gentil. Para eles, ele é como um judeu dos gentios. Amém? Deu para entender? Ele é como um judeu dos gentios. Ele não é um dos nossos. 2000 anos. Onde estamos agora, profeticamente? Estamos chegando naquele lugar onde finalmente veio a fome. Apesar dos 2000 anos, Deus ainda tem sido misericordioso com a nação de Israel. Vocês sabem pelo que eles passaram. Mas não chegaram a pensar, talvez seja porque nós vendemos o nosso irmão. Mas eles vão chegar lá. Aliás, já estão chegando. Depois de um tempo, quando houve fome, Jacó enviou seus filhos para o Egito. E José os encontrou. Amém? E a Bíblia diz, amém? Eu sei que todos vocês já conhecem a história, mas já estou chegando aonde eu quero compartilhar. José, na verdade, disse a ele, vocês são espiões. Mas o que ele queria? Ele falou com eles de forma estranha, de modo que eles pudessem enxergar seus pecados antes dele salvá-los. Amém? Para ver se havia alguma mudança neles. Porque eles não se importaram como o pai se sentia. Porque o pai amava José. Eles não se importaram se, ao enganar o pai, se o pai deles morreria. José queria saber se havia tido alguma mudança em seus corações. Se importaria com o sentimento do seu pai. Porque se eles se importassem, quer dizer que eles mudaram. Amém? E ele falou duro com eles. E a Bíblia diz que ele prendeu Simeão. Ele disse, quer saber de uma coisa? Para provar que vocês não são espiões, vocês podem ir, mas mencionaram que tem um irmão mais novo. Então vão lá e tragam-no aqui. Não haverá mais pão, até que eu veja Benjamim aqui na minha frente. Amém? O seu irmão Simeão não será liberto. Simeão, que é um dos irmãos, o nome Simeão significa ouvir. Então hoje, o ouvir de Israel está travado. Quando você fala com um judeu, é como se eles precisassem da graça de Deus. Eles estão se salvando. Quando eu estava lá pela última vez, o meu segurança, que era um segurança judeu, para a conferência da Graça e Esperança da TBN, sabe, ele aceitou Jesus. E na viagem antes dessa, eu tive um outro segurança judeu que também foi salvo. Na verdade, o segurança anterior era um oficial do exército. Na guerra, lembram
daquela guerra do Líbano, quando 2 dos seus homens mais jovens, na verdade, o mais jovem, foi pego pelo Hezbollah. E sabe como os terroristas o devolveram? Morto. Ele contou isso para mim, e ele disse, eu era o oficial encarregado, eu não suportei aquilo. Eu abandonei o exército. Eu não conseguia encarar os pais, eu vi as lágrimas deles e eu me culpei por aquilo. Então todos esses anos tenho trabalhado como segurança. E ele compartilhou isso depois de estar comigo durante muitos dias, me ouvindo pregar sobre Jesus em todo lugar que eu ia. E um dia, os pastores estavam lá quando aconteceu. Ele disse, posso dizer algo? Claro! E ele compartilhou a história. E ele disse, nestes últimos dias que passei com vocês, é como se um fardo tivesse saído de mim. E sabe o que ele disse? Eu creio que Jesus Cristo é o Messias. Aleluia, igreja! Os irmãos de José estão se voltando para ele. Amém? E José disse, Simeão, e Simeão significa Shemon, ficará preso. Sabem qual é o maior mandamento de todos em Israel? O maior do Velho Testamento? Vocês vão dizer, amarás seu Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus não disse exatamente isso. Ele começou dizendo, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele começa dizendo, ouça, ó Israel, Shimon, Shema Israel, Shema Israel. Elohenu Echad. O Senhor é o único Deus. E a palavra Echad, na verdade, não significa uma única unidade, mas sim uma unidade composta, 3 em 1. Isso está na Bíblia hebraica deles. O Deus triuno. E eu estou apenas começando. Não haverá mais pão até que Benjamim esteja aqui, à minha frente. Agora, quem é Benjamim? Ouça bem, Benjamim era filho da mesma mãe que José. Sabe, o que eu quero que você entenda hoje é onde você está neste grande plano de Deus para estes últimos dias. Porque o Senhor está levantando essa geração da graça. Amém? Eu quero que você veja aonde você está. Não é obra do acaso nós estarmos falando sobre graça e ela está sendo falada por todo mundo. Tanto é que o diabo está tentando trazer uma pseudo-graça. Graça falsificada. Amém? Querem saber? Ao redor do mundo inteiro, Deus está levantando uma geração de Benjamim. Amém? Ah, mas pastor Prince, de onde você está tirando essa analogia? Bom, eu estou me baseando nos ensinos de Paulo. Paulo pegou uma mulher chamada Hagar e disse que ela era uma montanha. Você pode ler isso, está em Gálatas 4. Ele diz que Hagar é o Monte Sinai. Então ele enxerga a tipologia onde vemos coisas naturais. Então ele diz, essa mulher Hagar, ela é um tipo de Monte Sinai, da qual gera escravidão. Porém, Sara, a mulher de direito, Sara é a Jerusalém celestial, é a graça. A graça. Então, Hagar é a lei veio do Monte Sinai. Enquanto Sara é o Monte Sião, a graça. Aí ele diz que o filho que Hagar gerou perseguia o filho que Sara gerou. Ambos tinham o mesmo pai. Eu disse, ambos tinham o mesmo pai. Veja que nunca é o filho da graça perseguindo o filho da lei. É sempre o filho da lei perseguindo o filho da graça. Agora, as pessoas que nos perseguem são as pessoas que têm o mesmo Pai Celestial que eu e você. Nós temos o mesmo Pai Celestial, mas não a mesma mamãe. A mesma mãe, não. Você é meu irmão ou você é meu irmão de uma outra mãe? Nossa mãe é diferente. Amém? Hoje todos nós aqui temos o mesmo Pai Celestial. E graças a Deus, a razão pelo qual vocês estão aqui é porque nós temos a mesma mãe. A nossa mãe é a graça. Amém? Aleluia. Vocês estão sentindo esse espírito de júbilo aqui? Deus está restaurando vocês, trazendo liberdade. Amém? Então, nós não precisamos. Sara não precisa convidar Hagar para voltar, para tomar conta de Isaac. Ela dá conta de fazer por ela mesma. A igreja, às vezes diz,
Não, nós não estamos tentando mandar Sara embora, mas eles trazem Hagar. Precisamos ter equilíbrio. Não, deixa eu te falar algo. Quando você tem duas mulheres... Irmão, se lembre sempre disso. A menos que seja sua filha, mas... se houver duas mulheres na sua vida, as coisas não dão certo. Então Sara não precisa, a graça não precisa da lei para criar Isaac. E nessa mesma analogia, veja essas duas mulheres. Lia, esposa de Jacó, e Raquel. Agora, a Bíblia diz que os olhos de Lia eram delicados. Numa outra versão diz, olhos sem brilho. Porém, Raquel era formosa, de porte e de semblante. Vocês sabem que essas são as duas irmãs que eram casadas com Jacó. Então, Jacó era o pai, ok? Então, Lia, ela gerou muitos filhos. E todos os filhos que representam uma escravidão. Daí, então, temos Raquel, que também tem criadas, servas, que a serviam. Ou seja, isso também significa escravidão. Raquel não podia gerar naquele momento. Lembram? Então, todos os outros filhos, eu estou falando profeticamente agora, em termos de tipologia, eles na verdade representam a lei. Eles são em 10 filhos. 10 representam a lei. 2 filhos nascidos da mesma mãe. Quem são eles? Quem é o primeiro? Raquel finalmente gerou. E ela deu à luz a José. Então, este nome, Lia, já que estamos falando de tipologia e significados, o nome Lia significa, de acordo com a tradução original do hebraico, tem o significado de alguém míope, de alguém que é cego. Existe um significado, existe algo aí. Nós não estamos fazendo piada de nada disso, ok? Amém? O significado real está aqui, 2 Pedro 1,9. Pois aquele que não tem essas coisas está cego, vendo só o que está perto, se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Toda vez que você se esquece que é alguém que foi perdoado, toda vez que você esquece que foi purificado, deixa eu te falar algo. A Bíblia diz que você está cego ou você está míope. Amém? Uou. A história de Sansão é semelhante. Ele acabou ficando cego. O último rei, antes de Israel ir para a escravidão, depois de Deus ter enviado Jeremias e tantos profetas, alertando Israel para voltar ao Senhor, e eles se recusaram, e eles continuaram, adorando ídolos, e Deus disse basta, e ele enviou Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E sabe quem foi o último rei? Zedequias. E sabem o que aconteceu com ele? Seus olhos foram arrancados. A última coisa que ele viu foram seus filhos morrendo diante dele. E aí arrancaram seus olhos. O último rei de Israel ficou cego antes do cativeiro. O último juiz. Gideão foi um juiz. Amém? Temos todos os juízes. E o último juiz foi Sansão, no livro dos juízes. E o que aconteceu com ele? Ficou cego. A última das 7 igrejas do livro do Apocalipse. A última igreja é Laodiceia. Lau significa pessoas, Diceia significa lei. É a lei das pessoas. Quando as pessoas governam, os pastores não têm voz. É o governo das pessoas, seja através das mídias sociais ou seja lá o que for. É uma liderança que mede as suas palavras de acordo com os caprichos e fantasias do povo. Esse é o tipo de igreja que teremos nos últimos dias e já está acontecendo. Como a igreja de Laodiceia, onde são muito ricos, mas não é uma riqueza que vem de Deus. Eles se gabam disso e até a sua confissão de fé está errada. Quando dizem sou rico, o nome de Jesus não é mencionado. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, eu sou rico e eu já tenho tudo. Ela soa como uma igreja onde a sua confissão de fé se perdeu. Eu creio na confissão de fé, mas ela está errada porque é uma confissão que não menciona Deus. E o que o Senhor disse para essa igreja? Você está cega. Você está cega. E eu quero crer com você que as suas igrejas, seus ministérios, não serão semelhantes a essa igreja. Elas serão como Filadélfia,
como a igreja de Filadélfia. Eu creio que Filadélfia e Laodiceia coexistirão no mesmo tempo. Igrejas contemporâneas dos últimos dias. Então, ou você faz parte da igreja de Filadélfia ou faz parte da igreja de Laodiceia, porque são 7 igrejas. E eu creio que elas representam as fases da igreja ao longo do tempo. E hoje vivemos o tempo de Laodiceia ou Filadélfia. A escolha é sua. E esse é o motivo desta conferência. A igreja de Filadélfia, que significa amor entre os irmãos, fraternidade. E diz assim, esta é a igreja que não negou o meu nome. Eles amam o nome de Jesus. Eles amam falar de Jesus. Eles amam ver Jesus. Eles amam cantar sobre Jesus. Amém. É tudo sobre Jesus. Aleluia! Nós glorificamos o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Onde eu parei? Voltando. Então, olhos míopes. Lia. Amém? E o pai amava a graça. Então o que acontece é o seguinte. Em alguns lugares essa mulher representa a graça, porém ela pode significar também Israel. Já no Novo Testamento pode ser a igreja. Nós já sabemos disso, amém? E aqui nós vemos a forma a qual Raquel deu à luz a Benjamim. Nós sabemos que ela gerou José, e quando ela gerou José, ela tinha fé. Ela disse, o seu nome vai ser Yosef, que significa Deus me dará um outro filho. Então ela já estava profetizando a vinda de Benjamim. Sabe, quando Jesus veio a este mundo, Deus já estava vendo a geração Benjamim lá na frente. Deus já estava olhando para você, para viver neste tempo. Eu sei que demorou muito tempo para chegar Benjamim. Demorou muito tempo para chegarmos até essa geração Benjamim, mas eles estão aqui. O filho mais novo de todos os irmãos é Benjamim. Amém? É por isso que essa geração Benjamim é formada por pessoas tão jovens. Amém? E de pessoas também que parecem jovens. Amém? O pastor Mark ficou bem feliz. Oh, aleluia! Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Não tem a ver apenas com eles serem jovens, tem a ver com eles serem os mais jovens entre seus irmãos. Existe uma novidade dentro desse movimento. Veja bem, quando Benjamim nasceu, sua mãe morreu. Em outras palavras, Israel ou a igreja, de certa forma, a igreja que tem dado um testemunho ruim, um mau exemplo, algo assim, está partindo. Porém, muitos de nós viemos de igrejas tradicionais, até mesmo de igrejas legalistas. Ok? Amém? Porque o nome Raquel significa cordeiro, mas não se refere a Jesus, se refere a um cordeiro fêmea, ou seja, se refere à igreja. Ela estava fraca, ela deu à luz e morreu. Ou seja, ela representa a igreja que morreu. Então, muitas vezes, eu paro para refletir e pensar sobre isso, e eu digo assim, se você é Benjamim, sua mãe morreu dando luz a você. E aí você procura José, que é seu irmão, não os outros, porque eles não são da mesma mãe. Seu único irmão da mesma mãe será José. E você vai até José, como irmão mais novo. Ei, irmão. Irmãozinho. Irmão mais velho. Posso te fazer uma pergunta? Pode falar, Benjamim. Eles me disseram que a mamãe morreu por minha causa. Esta é uma geração onde a igreja vai te dizer, por causa de vocês, geração Benjamim, vocês, povo da graça, vocês estão estragando a igreja, estão destruindo a igreja. Eles querem colocar culpa em você. E não eram pessoas de fora que diziam isso a Benjamim, foram os seus próprios irmãos. A sua mãe morreu por sua causa. Ela morreu dando luz a você. Aquela igreja quebrou por sua causa, por causa da graça. A graça veio e aquela igreja quebrou. Já ouviram isso antes? Levantem as mãos, eu quero ver. Quantos já receberam uma acusação assim? Aliás, cadê o pastor String? Ah, meu Deus, ele está aqui. Aquele é um homem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Este homem aqui é definitivamente parte da geração de Benjamim. Não deixe esses lindos cabelinhos brancos te enganarem. Amém? A gente tem mais alguém aqui com cabelo branco. Vamos lá, Josh, fique de pé, por favor. Ele é jovem, mas ele também tem cabelo branco, olha lá. Ele é pastor da Igreja Revolução da Graça, em Dallas. Não é uma questão de idade.
Existe uma juventude, existe uma vibração nessa pregação. E isso é algo que vem levantando essa geração jovem. Muitos deles não sabem quem eles são. Eles estão muitas vezes se matando. Aqui mesmo, em Singapura, sabe? Muitos jovens estão cometendo suicídio. E parece que eles encontram o prazer a qualquer momento. Está na palma da mão deles. Basta pegar o celular e eles têm acesso ao que quiserem. Mas eles estão saturados. São uma geração helenística. Eles estão sempre engajados. Tem uma coisa nova, tem uma nova mídia social, tem um novo jogo. E tudo parece tão animado, mas eles ficam exaustos. E aí começam a pensar, será que a vida é só isso? É uma geração que está procurando por mais, porque eles não foram criados para isso. Não foram criados para isso, eles foram criados para coisas maiores. E uma necessidade espiritual não pode ser suprida com coisas naturais. Então, sabe, para tapar esse buraco em seus corações, eles precisam encontrar distrações, eles odeiam o silêncio, eles têm medo de ficar sozinhos. Ah, não tem ninguém aqui, só Jesus. É uma geração que precisa estar sempre ocupada. Eles precisam se distrair, porque não conseguem ficar consigo mesmos. Às vezes você vê as pessoas juntas, a família toda olhando para isso. Eles não sabem quem são. Todos os movimentos na história da igreja, a igreja nomeou esses eventos. A geração de Josué, a geração X, a geração Y, a geração profética, a geração da palavra de fé. Essa geração, aquela geração. Até que Deus diz, agora chega. Não vai ser mais a igreja que vai dar o nome. Foi a mãe que deu o nome quando ele estava morrendo. Amém? E ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao seu filho o nome de Benoni, ou Ben-Oni. Ben significa filho, Oni significa tristeza. Ben-Oni, mas o seu pai lhe chamou de Benjamim. Então, por muito tempo, a mulher, a mãe, a igreja tem nomeado o movimento. Esta é a primeira vez que o pai diz, eu vou dar nome a essa geração. Benjamim! Você está aí! Benjamim! Você não é o filho da minha tristeza, você é o filho da minha destra, o filho da prosperidade, o filho do poder, o filho da minha graça, o filho da minha justiça, porque eu te sustento com a destra da minha justiça. Vocês acham que esse é um movimento diferente? O que vocês acham? Acham que há alguma diferença? Pode crer. Pode crer que sim. Pode acreditar. Nós somos essa geração. Amém? E finalmente, então Simeão estava preso. E aliás, quando Jesus nasceu, um homem chamado Simeão se aproximou. Lembram? Era um homem muito velho e ele disse, sabe, meus olhos viram a tua salvação. E ele falava em hebraico, então ele disse, os meus olhos viram o teu Yeshua. Agora permita teu servo partir em paz. Então, ele representa o ouça, ó Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel. Shema é a primeira palavra. Ouça, o Senhor teu Deus é o único. Até a lei viu Jesus. E a lei disse, agora eu posso partir. Amém? Até mesmo a lei estava feliz em ver Jesus. Porque a lei não quer condenar. Mas sendo a lei, você não pode dobrar. Não pode ajudar. Para ser a lei, você precisa ser incurvável, inflexível. Então a lei ficou muito feliz em ver Jesus. E depois que a lei partiu, sabe quem apareceu? A Ana veio. E Ana significa o quê? Graça! E a graça abriu seus lábios e ela disse, venham, venham. Vejam essa criança, todos que buscam por redenção. Esta criança é o escolhido. Ele é o Messias. Amém? Então José disse, enquanto Benjamim não estiver aqui, não haverá mais pão. Até trazerem Benjamim, eu vou manter Simeão aqui. Ele ficará trancado. Então o ouvir de Israel está trancado. Mas ouça algo. O correto é dizer,
estava trancado. Eu vejo uma mudança acontecendo. Sabe por quê? Porque esta geração de Benjamim está alcançando até Israel. Eles estão até mesmo indo até lá. E sabe, Israel, eles estão abrindo seus ouvidos para ouvir essa geração de Benjamim. Sabe, pessoas como aquele ex-oficial do exército estão sendo atraídos pela graça, porque a lei os condenaria. Mas ele foi salvo. E, aliás, ele escreveu um livro judeu, em hebraico, sobre a sua experiência e sobre sua salvação. Amém. Então, toda vez que eles colocam um guarda judeu para fazer a minha guarda, até o final da viagem eles acabam sendo salvos. Toda vez. Porque toda vez eles ficam lá comigo parados, ouvindo o sermão. E sabe, a mesma coisa acontece com aquelas pessoas que nos acompanham nos Estados Unidos. Não é verdade, Lawrence? Sabe? Tinha um rapaz com um olhar fixo em mim. Enquanto eu autografava livros, ele ficava ali parado. Senhor, por favor, tira a mão dos bolsos. Eu lhe observava todos que se aproximavam e ele dizia mais ou menos assim: Senhor, tira a mão dos bolsos. Ele não dizia por favor nem nada, sempre com os olhos fixos. Mas sabe, quando chegamos no final do tour lá nos Estados Unidos, ele acabou aceitando Jesus. Porque ele ficava ouvindo. Ele ouvia todos os sermões, porque ele ficava sempre ao lado da plataforma onde estava pregando. Amém? O que eu quero dizer? Que os campos estão brancos para a grande colheita. Então, correto é dizer que houve um tempo que o ouvido de Israel estava fechado. Porém, antes da geração de Benjamim. Aleluia! E eles trouxeram Benjamim. Eles não queriam trazê-lo, mas sabe, quando você está com fome, o seu estômago pode fazer coisas que você nem imagina. A fome os forçou. Eles precisavam comer. E trouxeram Benjamim. Vamos olhar a história. Em Gênesis. E tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim. Levantaram-se e desceram ao Egito, e se apresentaram perante José. Note o trecho dinheiro em dobro. Ou seja, as pessoas sempre acham que podem resolver tudo com o dinheiro. Não é suficiente, então eu dobro. Não, não é sobre isso. Quando José viu Benjamim com eles... Antes de tudo, quem é José? Nosso Senhor Jesus. Ele está esperando para ver a geração que tem a mesma mãe que ele. Por muito tempo a igreja tem tido o mesmo Pai Celestial, porém não a mesma mãe. Mas pela primeira vez, ele está vendo Benjamim. E José viu Benjamim. E a Bíblia diz, imediatamente quando ele viu Benjamim, o que ele disse? Ele disse ao mordomo de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o, porque estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Uau, eles começaram a ser tratados com honra, com respeito. Eles serão até alimentados. Note que ele falou com um mordomo que não tinha nome. Ele falou ao mordomo que não tinha nome. Quem é ele? Quem é ele? O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para chamar atenção para si. Jesus disse assim: ele veio para glorificar a mim. Ele vai pegar as coisas sobre mim e vai mostrar a vocês. Querem ver o ministério de fato ungido pelo Espírito Santo? É o que fala de Jesus. Se você não enxerga Jesus, não importa o quanto xarabalabalabalass aquela igreja tenha, isso não importa. Não é isso. Isso não quer dizer que é um ministério ungido. Vocês entendem isso? Mas se você vê o Senhor Jesus, amém? Como aqueles 2 discípulos em Emaús, no final do caminho eles disseram: você sentiu isso? Sim, eu percebi, meu coração estava queimando, enquanto ele nos revelava as Escrituras ao longo do caminho. Que vocês possam experimentar isso em suas igrejas a cada e toda semana. Sabe, tem alguns pastores que me perguntam: nossa, mas como você consegue falar de Jesus o tempo todo? Sabe, tem um pastor muito famoso. Ele é de fato muito conhecido. Ele está sempre na TV e ele me perguntou: como assim ver Jesus? Você quer dizer nos quadros? Foi esse o tom que ele deu. Como olhar para Jesus? Nos quadros? Não, tem uma coisa chamada Bíblia, sabe? Ele está ali. Amém? Amém? Este é o álbum de fotos de Deus, falando sobre o seu filho. Deixa eu falar algo sobre o Espírito Santo. Se eu te mostrar o álbum de fotos da minha família,
E você começa a olhar para o seu telefone, olha para os lados, olha para todo lado, e você começa a não prestar mais atenção, sabe o que eu faço? É isso que o Espírito Santo faz. Quando Deus quer revelar o seu Filho a você e você não está interessado, ele fecha. Porque alguém vai se interessar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ama Jesus. E o Pai ama o seu Filho. E aí vem o Espírito Santo. Sabe qual é o foco do Espírito Santo? Garantir que o seu foco é o mesmo que o dele. Como andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Ele veio para glorificar Jesus. Quando você ora pelo doente, sempre diga, não sou eu, é o Senhor. Quando forem curados, que eles glorifiquem a Jesus. Aprenda a dar um passo atrás e não ofusque o brilho que é dele. Amém? Não tente de forma alguma assumir o brilho que é dele. Faça com que a noiva se apaixone pelo seu noivo. Deixe que vejam a sua glória. Quando fizer a sua parte, dê um passo atrás. Você recua. Amém? Posso ouvir um amém? Ok. Porém, houve um encontro anterior, quando José mandou prender Simeão. Então, o que aconteceu foi que o dinheiro que eles trouxeram para comprar pão e também os grãos, José devolveu o dinheiro naqueles sacos. Por quê? Porque você não pode comprar o pão da vida. Não dá para comprar. Então ele devolveu o dinheiro. E aí quando voltaram para casa, eles abriram os sacos e viram dinheiro lá. E não sabiam como explicar. Eles conversaram com José, mas não sabiam que José tinha colocado o dinheiro ali. Então eles responderam assim: trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de volta. Sabe o que os judeus estão dizendo? A propósito, os dois fundadores do Google, são dois jovens judeus. Sergey Brin e Larry Page. Dois judeus. Uma ideia simples, que Deus deu a eles. Amém? A forma como eles usam não é a questão. Eu estou falando de tecnologia, avanço. Foi o jeito que eles ficaram prósperos. WhatsApp. Tem aqui alguns pastores ucranianos. O WhatsApp foi criado por um judeu ucraniano, cujo nome é Jen Kun, que é uma ideia muito simples. WhatsApp. WhatsApp. Nós poderíamos ter tido a ideia. Essa ideia poderia ter sido nossa, porém não foi. Mark Zuckerberg. Não preciso nem dizer, né? O sobrenome já diz. Zuckerberg. Certo? Do Facebook. E sabe o que eles estão dizendo agora? Em suas mentes, o que aconteceu conosco? Quem colocou esse dinheiro nos nossos sacos? Agora, se eles são religiosos agora ou não, não é o ponto aqui. A Bíblia diz que quando você dizima, gerações estão dizimando através de você. Amém? Hebreus 7 fala sobre como Levi dizimou em Abraão, para Jesus Melquisedeque. Amém? Mas quem é Levi? Abraão dizimou para Melquisedeque, não Levi. Mas espere um minuto. Levi estava dentro de Abraão dizimando. Então, Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Levi. Ele é o bisneto. Gerações participam da sua semente. Então essa geração atual de judeus, igreja, podem até não ser religiosos. Eles podem nem praticá-lo e tudo mais, mas eles são abençoados por causa das gerações anteriores. Sabe, essa área de dízimos é algo que eu quero comentar com vocês, igreja. Amém? Geração de Benjamim. Existem muitas pessoas da graça que dizem coisas como: o que te qualifica não é o dízimo. É claro que o dízimo não qualifica você, é Jesus que faz isso. Mas entenda que para comer na mesa tem que ter boas maneiras. Deus vai te ensinar boas maneiras. Sabe, muitos de nós precisam aprender como ser pessoas que de fato apreciam. Eu digo ao meu filho Justin, diga obrigado ao tio que te deu alguma coisa. Justin, diga obrigado. Quando eles são jovens, precisam aprender. Olhe nos olhos dele e diga obrigado. Porque as crianças precisam ser ensinadas. Acredite ou não, isso não é legalismo, ensinar a sua igreja como dizer obrigado pelo corpo moído de Cristo, pelo seu sangue derramado. Porque ao dizer obrigado, você demonstra o seu amor. Não é uma questão de merecer, eu sei que não é pelas obras, eu tenho que ter fé para receber. Quem te ensinou isso? Agradecer é um jeito de demonstrar amor. Na verdade, a ceia do Senhor quer dizer ações de graças. E você sabe o que é o dízimo? Ações de graças. Dizimar é dizer, Senhor, eu não poderia ter esse salário que eu tenho agora. Eu jamais teria essa prosperidade se não fosse o Senhor. O Senhor é minha fonte e é por isso que eu estou aqui para te dizer obrigado.
Nós precisamos ensinar a nossa igreja como dizer obrigado. Muitas vezes, em aconselhamento de casais, precisamos ensinar ao homem como ser mais romântico, o que ele pode dizer e o que ele deve dizer. E isso não é legalismo, isso é bom senso. O que não é tão óbvio atualmente. Então é necessário ensinar como agradecer. No momento em que o dízimo se torna algo obrigatório, aí se torna legalista. No momento que a ceia do Senhor se torna uma obrigação. Sabe, eu tenho um amigo em Israel, vocês já devem tê-lo visto comigo. É um amigo muito querido, ele também participa de muitas convenções. O nome dele é Samuel e ele me permitiu compartilhar aqui o testemunho. Quando eu estive lá em março deste ano, eu orei por ele porque ele estava com um diagnóstico muito severo de câncer na próstata. E ele disse que até mesmo com medicamentos. Eu não estou exagerando, foi o médico que falou que, mesmo que com os medicamentos, com o tratamento, ele disse que tinha apenas 20%. Ele mesmo falou que tinha apenas 20% de chance de se recuperar. Ele estava tão triste. Enquanto estávamos lá, nós oramos por ele, não é, Pastor Lawrence? Pusemos as mãos sobre ele. Eu disse para ele, eu sinto que você está enxergando o futuro obscuro. E eu preciso te dizer algo. Que Deus mandou que eu te dissesse. Comece a planejar. Pense na expansão, em alargar a tenda. Comece a se enxergar bem. Comece a planejar as férias. Comece a planejar uma viagem. Comece a se planejar bem. Amém? Você ficará bem. E sabe o que ele disse? Eu estou tomando ceia todos os dias. E uma dúvida que ele tinha era essa. Pastor Prince, como não tornar da ceia algo legalista? Ele entende a graça, ele é um irmão da graça, que também prega a graça. Mas então, como não tornar a ceia legalista? Sabe o que eu disse? Quando eu penso na ceia, quando eu participo da ceia, eu não penso em algo que eu faço. Eu penso em quando Jesus veio para Abraão. Ele trouxe o pão e vinho. Não foi Abraão que trouxe o pão e o vinho. Não estava na mão de Abraão, estava na mão de Jesus. Foi ele que trouxe o pão e o vinho. Então eu sempre imagino Jesus me esperando com o pão e o vinho. Mesmo que eu esteja preparando os elementos, eu me pergunto, Joseph, foi você que te deu saúde hoje? Foi você que te deu cura no dia de hoje? Foi você que trouxe o pão de cada dia? É ele que fez, é ele que está esperando, é ele. Então eu o vejo me esperando, com os elementos da ceia em suas mãos. Então quando você pensa assim, isso tem a ver com relacionamento, isso não é uma obrigação, eu tenho que ir lá. Se o pastor Prince me perguntar se eu fiz, eu posso dizer que sim, eu tomei a ceia. 2 meses atrás, ele me ligou. E meu telefone ficou tocando porque era um domingo, eu estava muito ocupado. E acabei não conseguindo retornar para ele, mas quando eu liguei para ele de volta, ele disse, Pastor Prince, eu preciso falar com você. Os médicos realizaram em mim um último exame, e eles mesmos ficaram muito surpresos, chocados. Nenhum traço de câncer. Tomando a ceia do Senhor todos os dias, como se fosse um remédio. Todos os dias. Era um homem diferente daquele que tínhamos visto, que estava desanimado. Parecia que tinha um novo brilho em sua vida. Pastor Prince, Deus me deu uma nova vida. Toda vez que eu ligo, eu pergunto, e aí, tá tudo bem? Ele tem um evento vindo e aí eu pergunto para ele, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tudo certo, agora eu tenho um novo sopro de vida. Ele tem um acampamento de jovens, onde crentes de diversos países vão para Israel. Nós apoiamos esse evento. Amém? É um evento que nós amamos participar. Sabe, isso é muito bom para ele porque muitas vezes quando você está sozinho, isolado, parece que você é o único. E quando você vai para um evento, como este dessa noite, você se dá conta, uau, tem tantas pessoas com a mesma fé de todos os lugares do mundo. Amém? Glória a Deus. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos nossos sacos. E aqui estamos. E aí finalmente vem a resposta. José responde, quem é José? Nosso Senhor Jesus, amém? Ele é nosso José celestial. E ele diz, Shalom, não tenham medo, pois o vosso Deus e o Deus de vosso pai, ou seja, o povo judeu, o seu Deus, o seu Elohim e o Elohim de vosso pai, vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim. E veja isso, e lhes trouxe fora a Simeão. No momento que crescemos no conhecimento do Senhor, Simeão é libertado. Os ouvidos de Israel estão se abrindo. O ouvido deles está sendo liberado. E então José ergue os olhos porque é a primeira vez, depois de muitos anos, que José fala com seu irmão. E a primeira palavra que sai da boca de José, vocês acham que é uma palavra importante?
E ele pergunta, esse é seu irmão mais novo que vocês falaram para mim? Perguntando aos seus irmãos. E aí ele vira para Benjamim e diz, que o Senhor seja... Qual é a palavra que define essa geração? Graça. Que Deus seja gracioso com você, meu filho. Beni, meu filho, Deus seja gracioso com você. É como se Deus dissesse a nós, meu filho, meu pai, conceda graça a você. A geração da graça, a primeira palavra de José. Depois de muitos anos, finalmente ele conhece Benjamim. E a sua primeira palavra é graça. Sobre você, Benjamim. Amém? Glória a Deus. Continuando, não se esqueça que eles iam comer. Agora, profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. E entrando em seu quarto, chorou. Sabe quando você encontra Jesus, isso mexe com você demais. E quer saber? Isso também mexe muito com o Senhor. Ele ama ouvir a sua voz. Ele não diz, está na hora de orar. Mas ele diz, eu amo ouvir sua voz, filho. Davi dizia, My voice shall thou hear in the morning. O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Ele tinha uma relação de amor. Ele sabia que Deus amava ouvir a sua voz. Não é aquela coisa, eu tenho que orar. Não, é diferente. Eu amo a sua voz. É desse jeito. Sabe, eu amo o livro dos Cânticos. Naquele livro Deus diz, apenas um olhar seu arrebata meu coração. Vocês já repararam que não é a noiva falando para o noivo, mas é o noivo falando para a noiva? Um olhar seu captura meu coração. Ele nos olha e diz, não há manchas em você. Eu te amo, deixa eu contemplar a sua face, deixa eu ouvir a sua voz. Isso é oração. Glória a Deus. Então, sobre o efeito daquele encontro, ele chorou. Amém? Prosseguindo, depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se e disse, sirvam a comida. Lembre-se disso, quando Benjamim está na presença, o pão é dado. Sabe, eu amo o cheiro de pão fresquinho. E o pão está liberado para a igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia! Por toda a terra, o pão está liberado. Quando estamos em alguma programação, eu sinto Deus falando, meu filho, sirva o pão, sirva o pão. A geração de Benjamim está aqui, e é isso que eu estou fazendo, servindo o pão. Servindo o pão. Vocês gostam? Vocês querem? Aleluia, sirvam o pão. Há muitos orientais aqui, então sirvam os noodles. Cada um com a sua cultura, amém? Sirvam os noodles, amém? E os hambúrgueres, sirvam os hambúrgueres. Quem gosta de hambúrgueres? Quem? Quem gosta? Sirvam os hambúrgueres, aleluia! E fritas, hambúrgueres com fritas. Isso me alegra muito. Amém? E eles se sentaram ali. Eu imagino que eles ficaram chocados porque eles foram organizados por idades. E ele sabia quem tinha nascido primeiro. E eles ficaram assustados. Amém? E aí a Bíblia diz que ele serviu comida a eles. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a de todos os outros. De todos os seus irmãos, Benjamim tinha 5 vezes mais. E 5 é o número da graça. 5 é o número da graça. Em todas as dimensões do tabernáculo, você verá muitos números 5 e muitos múltiplos de 5. A 5ª letra do alfabeto hebraico é Rei. Lembre-se que as letras têm valores numéricos, porque a letra também é um número, e é o número 5. Rei é o número 5. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Quando, na 5ª vez que o nome dele é mencionado, diz que ele achou graça. Então 5 é o número da graça. Amém? Então as porções de Benjamim foram 5 vezes maiores. Imagine um jovem com 5 vezes mais. Eu acho que os mais velhos têm mais apetite ou não. É isso mesmo? Ainda bem que o apetite do pastor Josh diminuiu. E já faz anos agora, né? Ele precisava dar uma volta no chuveiro para se molhar. 5 vezes mais, gente. E olha isso, não para por aí. Nós vamos agora para o capítulo 45. E diz que a cada um ele deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. 5 mudas de roupa nova. 5 vezes mais alimento, 5 vezes mais revestimento, mais roupas.
Amém? Isso é uma reminiscência quando você lê a Bíblia e começa a se lembrar daquilo que Jesus disse. Não se preocupe com o que é a vez de comer ou com o que é a vez de vestir. A geração de Benjamim tem muito, mas muito mais comida e muito mais roupas. Essa é uma geração que é muito suprida. Amém? Espiritualmente falando, 5 mudas de roupa pode significar que você não é apenas um pastor de um ministério só, ou líder. Você tem uma unção que pode fluir de maneira profética num lugar, ou fluir como mestre em outro lugar, e como profeta em outro lugar. Amém? Há 5 capas de unção sobre você, que não havia na geração anterior. É a multiforme graça de Deus. 5 vezes mais comida, 5 vezes mais roupas. Não há detalhes insignificantes na Bíblia. Amém? E agora eu vou finalizar falando sobre este capítulo e as instruções que José disse aos seus irmãos. Ele disse, vão, nós não colocamos no telão, mas deixa eu te dizer o que José disse aos seus irmãos. Vão dizer ao meu pai toda a minha glória. E isso fala de louvor. Adoração é quando nós falamos ao seu pai tudo sobre ele, tudo sobre a sua glória. Anunciem ao meu pai a minha glória. Isso é adoração. Sabia que o pai adora ouvir falar de Jesus? Tudo que você faz deve glorificar o nome dele. É por isso que os nossos dons, até o dízimo, as primícias, é uma representação de Cristo. Tudo que fazemos, o fruto dos nossos lábios deve ser sobre Jesus. Amém? É esse louvor que o pai recebe. E não é só isso. Depois de ele dizer, anunciem meu pai toda a minha glória, ele orientou algo que é válido para todos nós. Agora que o reconheceram, os irmãos o reconhecem e estão reconciliados. Isso não é lindo? Que com todo o poder que ele tinha naquele tempo, ele os perdoa. O homem mais importante naquela época. Faraó tinha sua posição, mas José tinha poder. E ele diz, venham a mim, venham a mim. Com todo o poder que ele tinha, ele diz, venham a mim. E ele os perdoa. Mas eu preciso te dizer algo. Enquanto ele aguardava, ele ouvia os seus irmãos dizendo, sabem por que isso sobreveio a nós? Eles não sabiam que José entendia o idioma deles. Porque José falava através de um tradutor. Amém? Um intérprete. E ele ouviu eles dizendo, sabem por que isso aconteceu conosco? Porque o nosso irmão chorou e nós não demos ouvido. Eles se arrependeram e José chorou. A hora está chegando. Agora mesmo. Até mesmo enquanto eu falo. Amém? Amém? Esta é a geração da graça. E eles podem estar perdidos. Pode ser alguém que teve 5 maridos e a pessoa com quem ela vive hoje não é seu marido. Mas não foi para Nicodemos, que está no capítulo anterior, que Jesus ensinou sobre adoração. Foi para aquela mulher, para quem Jesus ensinou como adorar. Quando pensamos em alguém ensinar sobre louvor, pensamos nos teólogos, aqueles que estão qualificados, que estudaram sobre isso, mas Jesus olhou para aquela mulher que naquele momento estava vivendo em adultério e a ensinou sobre adoração, que não é naquela montanha. Aquela não é a montanha da adoração, ela é falsa. Não é nem mesmo em Jerusalém. Lá é antiquado, é passado. Aqueles que adoram o Pai devem adorar em espírito e em verdade. Graça. Pense nisso. No capítulo anterior, com Nicodemos foi algo tão direto. Nicodemos falava algo como, mestre, nós precisamos... Vá nascer de novo. Ele foi direto ao ponto. Amém? Tirando todo aquele orgulho, dizendo para ele, você precisa nascer de novo. Agora veja aquela mulher, no próximo capítulo. Aquela mulher na fonte, ele não disse para ela, você precisa nascer de novo. Obviamente ela precisava, claro, mas ele não disse. Na verdade ele foi muito gentil com ela, e com Nicodemos ele foi quase rude. O Senhor nunca é rude, mas ele foi quase. Você deve nascer de novo. Com todo esse conhecimento judaico, apesar de conhecer bem a Bíblia, você precisa nascer de novo. Ixi, mas como? Ixi, e agora? Que estranho. Perceberam? Perceberam como Nicodemos era lento? A sua conversão foi lenta, porque somente quando Jesus morreu que ele e José de Arimateia vieram abertamente para enterrar o corpo de Jesus. Então ele serviu ao Senhor, amém? Mas ele foi muito devagar. Mas veja essa mulher. Bem, em 2 horas, ela saiu dizendo, venham ver esse homem! E a razão pela qual ela foi ali sozinha é porque ela não queria ouvir
as pessoas falando dela, a criticando. Mas agora ela diz, venham ver o homem que me contou tudo o que eu fiz. Quando ela o encontrou no poço, a primeira coisa que ela disse foi, como você, que é um judeu, pede para mim, uma samaritana, por água? Ah, pastor Prince, então Jesus estava pedindo coisas para as pessoas? Não, preste atenção no que ele disse. Se você soubesse quem está te pedindo, você que pediria para ele? Então Jesus pediu água para aquela mulher? Sim, ele estava preparando. Ele disse para ela, se você soubesse quem está falando contigo, você que pediria? E ele te daria águas vivas. Se você soubesse que eu vim, não para ser servido, você me pediria e eu te serviria. Eu vou te servir cura. Eu vou te servir provisão. Eu vou te servir proteção. Eu vou te servir favor. Se você souber quem fala contigo. Então, como você que é um judeu, Senhor, virou Senhor, o poço é fundo e você não tem um balde para pegar. E aí ele diz, mulher, você teve 5 maridos. Vejo que és profeta. Ela é esperta, ela está mudando a escala muito rápido. De judeu para senhor e agora profeta. Não obstante, vai chamar seu marido. Ah, eu não tenho marido. Disseste bem. Ah, você é um judeu. Você é um profeta. Senhor, profeta. E Jesus disse, neste monte, ele fala sobre isso. Ela diz, sabemos que quando o Messias vier, ele nos ensinará como adorar. Eu sou. E aí ele disse mais, eu sou aquele. Eu, este que fala contigo. E aí ela voltou da cidade de onde ela era, e ela agora diz, vejam este homem, ele é o Messias. Ela se tornou uma evangelista. Ela aprendeu como chamá-lo dentro de algumas horas. Eu creio que a graça pode trazer as pessoas de uma forma exponencial a crescerem no conhecimento do Senhor como nunca. Amém? Eu estou olhando o horário porque a mente consegue absorver o tanto que você consegue ficar sentado. E aí eu olho para o pastor Mark, toda vez que ele olha para mim com esse sorriso, com aquele olhar fixo, sem mover os olhos, eu sei que ele está cansado. E aí toda vez que eu olho para o pastor Lawrence, e ele cruza os braços assim, me olhando fixamente assim, significa que ele cochilou ou ele está bocejando. Tecnicamente, ele está bocejando, mas de uma forma polida, ok? Então, eu estou ciente do tempo, então já vou liberar vocês o mais rápido possível. Que Salvador maravilhoso! E a palavra para todos nós agora é, acharam que eu tinha esquecido, mas eu não esqueci. José os mandou de volta. Vá dizer ao meu pai, mas não é apenas isso. Ele falou algo mais que eu amo. Soa como um novo mandamento. Foi isso que ele disse. Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes, por favor, gente, não briguem pelo caminho. Amém? Esse é um bom conselho para todos nós. No caminho de volta para o Senhor, aleluia, estamos voltando para Ele, mas no caminho, enquanto estivermos no caminho, ei, não briguem. Não briguem no caminho, amém? Amai-vos uns aos outros. Não é a mesma coisa que o Senhor disse? Não é? Não briguem no caminho. Imaginem só. Ah, eu disse para não vender ele. Ah, mas foi você que deu essa sugestão. De jeito nenhum, não foi eu, foi você que falou isso. Não fui eu. Não, não, foi você, foi ele, não, foi você. Eu nem tava lá. Quando eu saí, vocês venderam ele. Olha lá. O sapato que você comprou com o dinheiro da venda dele? Ah, mas já que tava com o dinheiro na mão, tinha que usar, né? É culpa do pastor Mark. É culpa do pastor Marcel. Foi ele. Não briguem no caminho. Lembram-se do que ele disse, amém? Falem da glória dele, amém? E não briguem no caminho. Voltar para o Pai, isso é Israel. E também é o mundo, é claro. E veja só, eles disseram ao pai, Pai, José está vivo! José está vivo! E ele governa sobre toda a terra do Egito! E o coração de Jacó quase parou.
Ele não conseguia acreditar neles. Quantas vezes nós dizemos às pessoas, Jesus está vivo, e eles não acreditam? Eles não acreditam até que eles vejam. Amém? Então Deus deseja manifestar as suas bênçãos na sua vida. A Bíblia diz assim, em Hebreus 7, homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Então, a ceia do Senhor é uma testemunha proclamando a sua morte. Porém, o dízimo proclama que ele vive. E eu me perguntei, quando eu li essa passagem, é uma testemunha de que ele vive? Mas como assim, testemunha que ele vive? E o Senhor me mostrou isso. Quando você dizima, haverá evidências que as pessoas enxergarão. E me refiro às pessoas do mundo, até mesmo a própria Israel. Jacó é Israel. E eles não vão acreditar quando você disser, meu Jesus está vivo, ele ressuscitou, mas quando eles enxergarem a sua vida. Continuando, a Bíblia diz, mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse, basta! Meu filho José ainda está vivo. Note que no primeiro verso diz o coração de Jacó. Quando ele não creu, era Jacó. Agora mais embaixo, Israel disse. Israel disse, mas é o mesmo homem. Não há detalhes insignificantes na Bíblia. Quando a Bíblia altera o nome da mesma pessoa, isso significa algo. Como transformar Jacó em Israel? Ah, Pastor Prince, eu já estou feliz, eu não sou essas pessoas que acreditam no Evangelho da Prosperidade. Nem eu. Nenhum de nós aqui acredita no Evangelho da Prosperidade. Cremos no Evangelho da Graça e da Paz. Sabe, eu não entro nessa loucura que toda vez que a pessoa fala é sobre dinheiro. Tudo que a pessoa fala termina em dinheiro. Está errado. Sabe, quando assisto algumas transmissões, nos dias de hoje, toda vez que algumas pessoas aparecem é sobre dinheiro. Sabe, cadê o Evangelho? Muitas pessoas estão precisando de uma cura, precisam de algo. Nós, de fato, temos alguns testemunhos aqui de pessoas que estavam prestes a tirar a vida. E aí eles ligaram a TV e, sabe, lá na América, os canais de TV são, diversos. Uma multidão de canais. E mesmo assim, eles acabaram caindo aqui no nosso canal. E aí eles pararam, ouviram e foram salvos. Temos muitos testemunhos desse tipo. Temos um testemunho de uma pessoa que tinha acabado de sair da prisão e ele não sabia para onde ir, ele não tinha trabalho, não tinha esperança, não tinha ninguém. E aí ele tomou um ônibus e ficou andando por aí sem destino até que ele chegou aqui e foi salvo. O Senhor o conduziu até aqui. Amém? Alguém procurando por uma igreja? Entrou num táxi, amém? E o taxista disse, eu conheço uma igreja boa. E trouxe a pessoa aqui. E sabe, naquele tempo a igreja era pequena. Não era grande como agora. E sabe de uma coisa? Não buscamos validação humana. No entanto, não nos importamos quando somos criticados também. Se Deus confirma o ministério, o que é a crítica humana? Não precisamos dessa validação. Glória a Deus. Vocês saem abençoados? Esse é só um aperitivo. Amém? Uma pequena amostra do que está por vir. O Senhor diz no meu coração que muitos de vocês estão prontos. Vocês só precisam saber que vocês são a geração de Benjamim. Vocês são a geração a qual o Senhor tem aguardado. O Filho tem aguardado. Ele está esperando por essa geração. Amém? E as trombetas tocarão muito em breve. Nós seremos arrebatados. Aleluia! Vocês não estão empolgados por estarem vivos nesta época? Costumávamos invejar a geração anterior. Eu queria ter vivido aquele tempo, aquela época, perto deles, onde aconteceram tantas coisas, tantos milagres, tantos homens de Deus. Eu não quero nenhuma outra geração. Eu estou tão feliz nesta geração. Eu de fato acredito que somos a última geração, a geração final, a geração que verá a volta de Jesus. Porque a Bíblia diz, aqueles que estão vivos e permanecem. Nós que estamos vivos. Agora, por exemplo, seus filhos, pelo fato de serem jovens, estarão vivos quando ele voltar. Mas sabe quando a Bíblia diz, aqueles que estão vivos e permanecem? Permanecer é diferente, significa que você não é jovem. Mas sabe como permanecer? Permanecer vivo, forte, jovem, saudável. Não é uma geração qualquer, é a geração que quando ele voltar estará viva e permanece.
E repete 2 vezes. Então nós que estamos vivos e que permanecem, seremos chamados a encontrar o Senhor nos ares. E para sempre estaremos com Ele aos pés do Senhor. Aleluia! 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 Aleluia!